Olá, queridos ouvintes, irmãos e irmãs em Cristo. Mais uma vez queremos nos reunir na presença de Deus, na certeza que Ele está presente em nossa vida, em qualquer momento dela. Estamos reunidos em nome de Deus Pai, e em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E quero também acolhê-los e também acolhê-las nesse início de culto online, com as palavras previstas para esse domingo de Paulo, à comunidade de Romanos, capítulo 15, versículo 4, onde Paulo nos diz assim: tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Tudo o que está escrito foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que esta palavra de Deus, que nós podemos buscar como fonte de água viva para a nossa vida nas Sagradas Escrituras, que estas palavras preencham a nossa vida, dando-nos coragem, força, amor, mas também condições para o perdão. Amém. Eu quero convidá-los e também quero convidá-las a nós cantarmos agora do livro de canto número 3, Deus Trino. Número 3 do livro de canto, Deus Trino. Cantemos juntos. Agora, após cantarmos essa canção tão significativa, falando do Trino Deus, nós também queremos ouvir o Evangelho para este domingo, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. E a leitura vai ser feita pela nossa irmã na fé, Marizinha,
que está em Taquara, cuidando de um netinho. Então, obrigado, Marisa, também por aceitar o convite, também para nos conduzir esta leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Acompanhemos cada um em sua Bíblia também esta leitura bíblica. E após a leitura, nós queremos cantar do livro de canto número 250, Envia Teu Espírito, Senhor. Eu sou Marisa Dietrich Ehlemann, eu faço parte da comunidade de Tramandaí e fui convidada a fazer a leitura do texto bíblico deste culto, que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35, conforme a Bíblia Sagrada, tradução Almeida. Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque lhe suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Na certeza que o Espírito de Deus está sempre presente em nossa vida, também queremos iniciar agora um momento de reflexão. Caros irmãos, caras irmãs, nós vivemos um tempo bastante difícil, não somente pela Covid-19, pelo isolamento, pela incerteza do dia de amanhã, pelo futuro, mas onde também algumas pessoas dizem: isso tudo é castigo de Deus. Outros dizem é conspiração para submeter o mundo ao poder de uma nação. Ainda outros negam muitas vezes a ciência e espalham mentiras quanto ao vírus, quanto a medicações.
Verdade é que nós vivemos num tempo de crise de valores, uma crise de verdade, de respeito, de fraternidade e de falta de amor. Onde você está comigo, ou você está do meu lado, ou é contra mim. Onde X e Y são extremos, onde não existe mais um meio termo. E diante desta dificuldade dos tempos atuais, onde ainda não estamos bem familiarizados com as novas formas de comunicação, e assim colocados dentro de casa, num certo isolamento, não podemos mais nos encontrar em igreja, em locais sociais. Somos também atingidos pela desinformação. Somos atingidos por fake news, disseminados pelos meios de comunicação tradicionais, mas principalmente por modernos, como o nosso WhatsApp, Facebook e outros que nós bem conhecemos. Desunião, discórdia, falta de compaixão são os maiores desafios da atualidade. Extremismo no futebol, na política, na religião, são muito nocivos para a sociedade, para a história do mundo. Se olharmos em todos os tempos, todo radicalismo e extremismo nunca acabou bem. Milhões de pessoas já morreram por causa de extremismos. E Jesus vem e anuncia a paz. E vive no meio de nós o amor. O início do texto de hoje, de Mateus 18, nos versículos 21 e 22, o texto nos apresenta a pergunta de Pedro: até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu perdoarei? Até 7 vezes? E Jesus responde: até 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre, em plenitude, indefinido. Jesus conta uma parábola do reino, dessas tantas que Jesus contou em sua estada aqui na terra, de forma encarnada, o Verbo encarnado. Ele conta a história de um homem que chegou ao patrão com uma enorme dívida, com uma dívida de 10.000 talentos, equivale a mais ou menos 47 quilos de ouro. Esta pessoa, este homem, se ajoelha diante do seu patrão e pediu por compaixão pela dívida. E o patrão teve pena e o perdoou. Perdoou a sua dívida. E ao ser perdoado, instantes após, chegou um colega de trabalho dele, que lhe devia apenas 100 moedas de prata. E esse homem também suplicou por compaixão, mas não foi perdoado e ainda foi colocado na cadeia. Vejam, enquanto ele foi perdoado, ele não soube perdoar. Um valor grande lhe foi perdoado e o pouco que lhe deviam, ele não perdoou. Se lembrarmos a 5ª petição do Pai Nosso, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, podemos ver que o servo foi perdoado, mas não conseguiu perdoar. É a imagem, muitas vezes, do ser humano, onde a gente quer ser perdoado pela dívida, mas temos dificuldades de perdoar.
Talvez nisso reside ou está hoje a grande questão desse texto. Que muitas vezes, quando temos dívidas, quando nos sentimos mal por algo que nós fazemos, vamos, pedimos perdão e somos muitas e muitas vezes de fato perdoados. Mas temos dificuldade de perdoar aquele que tem dívida conosco. Aquele que nos fez algo que nós não gostamos. E talvez nisso Jesus nos desafia nesse texto a exercermos também o perdão. Não aquele perdão onde a gente às vezes ouve de pessoas dizendo eu te perdoo, mas eu não esqueço. Que perdão é este? Que perdão é esse? Quando a gente não esquece o que o outro faz. Em Romanos capítulo 13, versículo 8, na primeira parte do texto, nós lemos: a única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. A única dívida que nós devemos ter é de amar uns aos outros. Então não fiquem devendo o perdão e amem verdadeiramente. Quero dizer isso, não fiquemos devendo perdão uns para os outros e amemos verdadeiramente o nosso irmão, a nossa irmã. Jesus também diz: se alguém vos faltar, quando alguém pecar contra você, ore por essa pessoa. Não ore para que ela se dê mal, mas ore para que ela mude. Esse é o nosso grande desafio também como verdadeiros cristãos. Se vivemos num tempo e mundo com tantas divergências, com tanto ódio, com tanto desamor, o texto nos passa a ideia de que precisamos viver a reconciliação, viver o perdão. E eu quero dizer isso ao seu coração. Se você está com mágoa de alguém, ou se alguém está com mágoa de ti, se você feriu alguém ou tem uma dívida de respeito com alguém, procure essa pessoa. Toda falta de perdão não faz mal para o outro, ela faz mal para a gente. Ela nos atrapalha, ela nos impede de sermos felizes, ela nos impede de tocarmos a nossa vida adiante. Por isso, vamos exercitar o perdão. Talvez alguém possa em casa questionar: puxa, mas o pastor fala isso como se fosse fácil perdoar. Não. A gente às vezes é bastante cabeçudo. A gente também se incomoda e o pastor também se incomoda. O pastor às vezes também precisa exercitar o perdão. Mas é algo que nós precisamos para que possamos continuar orando a oração que Cristo nos ensinou. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Ou vamos orar esta oração de forma hipócrita? Caros irmãos e irmãs, isso é um exercício onde a gente precisa mexer. Precisa muitas vezes dizer, agora de uma forma bem radical, precisamos arrancar as cascas velhas da ferida, para que a sujeira saia e a ferida possa cicatrizar verdadeiramente. É isso que é o exercício do perdão. É não querer se resguardar do sofrimento, mas viver intensamente o sofrimento através do exercício do perdoar.
Não podemos nos sentir inimigos pelas diferenças, pelo jeito de pensar e de agir. Vejamos os nossos dons, irmãos e irmãs. Os nossos dons são diferentes para que eles possam se complementar. Assim, nada mais justo também pensarmos diferentes, termos os jeitos diferentes, porque somos assim. A imagem e semelhança de Deus, mas com dons e talentos diversos. Precisamos ser, como cristãos, agentes de união, de amor e de fraternidade. Não gastar nosso tempo com criação de desavenças, desafetos, muitas vezes. Leonardo Boff vai dizer que somos frutos do ambiente em que vivemos. E que ambiente nós vivemos? Que ambiente nós criamos e deixamos também para as gerações seguintes? A curva da pandemia está descendo, como nos dizem dados, dando também para nós agora de novo expectativa, alegria. Quem sabe conseguimos ver para daqui uns dias, daqui uns meses, o fim desse isolamento. Mas continuemos, irmãos e irmãs, responsáveis. Continuemos cuidadosos uns com os outros. Ser igreja também é não somente orar uns pelos outros, mas sermos cuidadosos uns com os outros. Se eu não sou do grupo de risco, eu devo me preocupar com o irmão, com a irmã que é do grupo de risco. Aproveitemos para que a curva do ódio, do desamor, da violência, da falta de perdão também volte a descer. E a curva dos bons relacionamentos, da vivência cristã, do amor, da esperança, da fé e da solidariedade volte a crescer. Para nós podermos nos sentir como uma verdadeira família, que a partir das suas diferenças constrói um lindo lugar para se viver. Irmãos e irmãs, na certeza de que Deus, através de Cristo, nos deu uma vida em abundância, vamos na certeza que faz parte da vida em abundância o perdão. Não somos felizes e não podemos ter vida em abundância se não soubermos nos perdoar. Amém. Eu quero convidá-los e a convidá-las também para nós cantarmos agora do livro de canto, o número 36. Se sofrimento te causei, Senhor. Cantemos. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor, se não inútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei diferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti.
quero estar-me firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas, menino. Transforma a minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Queridos ouvintes, a oração para este final de semana está a cargo da família Davi, do seu Valdir, Silvia e também o pequeno Vitor. Eles então nos conduzirão na oração e também no Pai Nosso. E logo após a oração, antes de recebermos a bênção, nós queremos cantar juntos do livro de canto o hino 588. Quem quer cantar do amor. Que cantemos deste amor sempre em nossas vidas. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não escutar e fingir que não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar para outro lado e fingir que não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar para outro lado e fingir que não sei. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Oração de intercessão. Eu sou Valdir Davi, Eu sou Silvia Davi, Eu sou Victor Davi. da comunidade Trindade de Mariluz. Queremos convidá-los para um momento de oração. Fazemos uma oração escrita por Lutero em 2/2/1522. Nesta oração, queremos trazer nossa gratidão e pedidos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Tu és minha justiça, eu, porém, sou teu pecado. Levaste sobre ti o que não eras, e deste a mim o que eu não era. Senhor Jesus Cristo, permaneço contigo, e a ti me prendo, e em ti creio. Pois tu somente és o que importa. Depois quero ir e confrontar-me com os 10 mandamentos, e aplicar-me às boas obras, mas a principal será que a ti me atenha, o que por ti me seja doada a vida eterna. Por isso, Senhor, intercedemos por todas as pessoas, de forma bem especial aos que sofrem por causa da violência, por causa da morte. Que saibamos, Senhor, perdoar e conciliar-nos com toda a criação e tudo mais que está em nossos corações. Nós colocamos em Tua mão, Senhor, a oração que Tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. 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 Quer
queridos, ao findar desse culto, queiram receber a bênção que vem de nosso Deus. Que Deus lhe dê, para cada tempestade, um arco-íris, para cada lágrima, um sorriso, para cada cuidado, uma promessa, e uma bênção para cada aprovação. Que para cada problema, a vida lhe traga alguém fiel com quem dividi-lo. Para cada olhar, uma doce canção e uma resposta para cada oração. Que a bênção do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre ti e permaneça contigo, hoje e para todo sempre. Amém. Fiquem na paz do Senhor. E agora nós queremos ainda cantar o hino 305, Caminhemos pela Luz de Deus.